Olá, boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje iremos falar sobre as moedas digitais, também conhecidas como criptomoedas. Para muitos, elas são vistas como uma das maiores revoluções da economia digital ou até mesmo do sistema financeiro. A razão é simples. As criptomoedas servem para fazer transações do destinatário A para o destinatário B, sem a necessidade de uma autoridade reguladora, como acontece com o dinheiro convencional, por terem essa característica ágil. As bitcoins também, que são as moedas mais conhecidas entre as moedas digitais, têm levantado a curiosidade de muitos que querem investir na compra de criptomoedas para poderem beneficiar-se nas transações comerciais de grande ou pequeno vulto e servirem-se da mesma também como meio de poupança para a preservação do poder de compra no futuro. Mas estas opiniões não reúnem consenso. Apesar do franco crescimento dos negócios com criptomoedas, inclusive em África, ao contrário do que anunciamos no início, Morato Custódio não vai poder estar connosco, razão pela qual pedimos as nossas sinceras desculpas. Hoje o meu convidado é Ndungini Castelo, ele é economista, é também membro da comunidade Bitcoin Angola. Boa noite e obrigado por ter aceito estar aqui conosco. Eu começo por lhe perguntar se considera prioritário, pertinente nós hoje estarmos a falar de criptomoedas, uma vez que é uma realidade já em termos de negócios aqui entre nós, quando nós ainda temos problemas com a inclusão financeira. Muito boa noite, Pussy. Obrigado já pelo convite. É uma grande oportunidade estar aqui para falar sobre este tema bastante interessante. Bem, antes de eu responder a sua pergunta, é necessário que a pessoa lá em casa entenda primeiro o que é uma criptomoeda. Na verdade, é uma junção de cripto e moeda. Cripto que vem de códigos, né, difíceis de quebrar, que ajudam na transmissão de uma mensagem do emissor para um receptor, de modo que essa mesma mensagem não seja alterada no caminho. Então, a moeda vem de dinheiro. Neste caso, uma criptomoeda é uma forma de dinheiro virtual que é usada para fazer transações dentro da internet. Exatamente. E ela mesmo começou a ser criada, começou a ser criada a partir dos anos 90. Mas temos a primeira criptomoeda que foi criada, que é o Bitcoin. Foi criada por Satoshi Nakamoto. Ela surge principalmente por causa da inflação depois do ano de 2008, ou seja, houve uma crise em 2008 e a inflação em si que corroía o poder de compra das pessoas. E Satoshi Nakamoto, vendo esta oportunidade, criou o Bitcoin, que é totalmente descentralizado, visto que não existe um banco que facilita as transações da mesma. Então, Como é que isso se opera? Como é que se faz isso? Exatamente. O Bitcoin opera através de uma tecnologia que chama-se blockchain. Na verdade, a blockchain é que facilita a transação desta mesma moeda de uma pessoa para outra. O que é a blockchain, na verdade? A blockchain é um livro de registro, podemos dizer, é um livro razão, onde que faz o registro das transações da criptomoeda, ou seja, faz as transações de recebimento e envio da moeda. Por exemplo, nós temos aqui Alice, que está a enviar valores para o Bob. Então, no meio nós temos a blockchain. Ou seja, temos a blockchain que vai facilitar a transação que sai do Bob, ou nesse caso da Alice, para o Bob. Então, o que a blockchain na verdade faz? A blockchain recebe a transação, tem no meio pessoas, nesse caso, ou seja, computadores, que ajudam a facilitar essa transação, validam essa transação e levam esta mesma transação ao Bob, visto que no meio não existe um intermediário. Imaginem só. Caso eu queira também participar, ou seja... Quando falas intermediário, é pessoas? Primeiro, uma das características da blockchain... A blockchain não pode ser entendida como um intermediário para que a Alice possa mandar o dinheiro para o Bob? Não. Por que não pode ser entendida como um intermediário? Porque, na verdade, o que facilita a transação de uma pessoa para outra são um sistema de computadores conectados na rede. Um exemplo claro, por exemplo, eu, se quiser ajudar na rede do Bitcoin, nesse caso, facilitar a transação, eu posso pegar o meu computador,
conectar na rede do Bitcoin e quando uma pessoa fazer uma transação, essa mesma transação passa para o meu computador valida e passa para outra pessoa. E eu facilitando essa transação ganho uma recompensa. Só que, no caso, quando dizes eu quem? pode ser eu, pode ser o curso pode fazer isso com o seu computador pessoal, mas nesse caso hoje em dia já não se usa porque não é bastante potente para fazer isso, também vai gastar bastante energia e o computador não vai ter potência suficiente. Mas neste caso hoje em dia existem máquinas apropriadas para mineração que pode ser comprada em uma loja online como AliExpress, salva publicidade. Essas são essas máquinas, né, que nós lhe conectamos à internet e essas máquinas ajudam a processar a transação. De forma automática? De forma automática. Não há custos? Existem custos de energia, né, existe um dos custos de energia e o custo da internet. No entanto, ajudando a transacionar, a rede lhe dá uma recompensa em Bitcoin ou da criptomoeda que estiveres a ajudar a fazer a transação. Nós vamos daqui a pouco, Slide, eu tenho só que lhe perguntar uma coisa. Qual é a diferença em termos concretos entre esta operação que é feita, esta transação que é feita em criptomoedas, portanto através da blockchain, com as operações que nós vemos hoje no sistema financeiro convencional? Em termos concretos. Exatamente. Primeiro, no sistema financeiro convencional... Porque no sistema financeiro convencional também há computadores. A diferença é que tem ali a presença humana, mas há computadores. A diferença é que dentro do sistema de blockchain existe um mecanismo de consenso. O que é que isso é? Não existe só um computador conectado na rede para validar uma transação. Existem vários. Que neste caso, se eu pego... Pode passar por outro slide, por favor? Exatamente. Essa que tem as características da blockchain. Ok, pode recuar o slide do primeiro, acho que vai ser o terceiro, né? Domildo, exatamente. Ficamos no primeiro slide. Nós ficamos no primeiro slide. Domildo, por favor, vou-te pedir só para recuares, para nos mantermos no primeiro slide, mas enquanto isso, eu vou pedir ao Donguini para que continue então com a sua explicação. Exatamente. Então, nós temos aqui, vamos imaginar isso como computadores que estão conectados na rede, que estão a ajudar a facilitar a transação. Exato. Exatamente. Eu pego a transação e envio para cá, envio para a rede. O computador vai pegar, que nesse caso a máquina, vai descodificar aquilo. Se essa transação saiu de onde e vai para quem? Ele decodifica e escreve. E essa mesma transação vai ser enviada para um outro computador, que vai verificar a transação se está tudo correta e vai enviar para o outro. Ou seja... É um pouco o que nós temos aqui neste slide. Exatamente. Ou seja, a descentralização, né, neste caso aqui, não só uma pessoa que valida, passa para a outra pessoa verifica talvez se a transação é verdadeira, passa para a outra também valida se é verdadeira, passa para a outra, e no mínimo 6 confirmações é assim que a transação é validada e escrevida no bloco, ou seja, na blockchain. Lá vem escrito quem enviou, quem recebeu, a quantia e a data que ele fez a transação. Primeiro, qual é a diferença? Podemos continuar. Podemos continuar. Exatamente. Não, podemos continuar aqui. As características. Exatamente. Queres o slide com as características? Exatamente. Domildo, por favor. Qual é a diferença, então? Por favor, Domildo. Já lá vais. Domildo, o slide que está antes desse tem as características da blockchain. Portanto, é o slide número 2 da nossa apresentação. Sendo que há aqui um aspecto que me parece também importante, que é que nós estamos a falar de uma operação que é, pegando o exemplo da Alice, ela não tem o dinheiro físico. Exatamente. Não tem o dinheiro físico. Praticamente o dinheiro é virtual. Primeiro, não pode ser corrompida. Tu envias, aquilo está na rede, a rede valida e passa para o seu receptor. Então, não pode ser corrompida porque aquilo parte do mecanismo de consenso, não é só uma pessoa que valida. Tu pode ir no banco, pode corromper, a transação pode não chegar. Mas na rede blockchain a transação chega e é com um mecanismo de consenso que faz com que a transação não seja deturpada no caminho, não seja mudada e também a transação é irreversível. Quando envias, não tem como cancelar. E não tem como reverter a operação. E se houver uma quebra no sinal de internet? Se houver uma quebra no sinal da internet, quando ela regressa, a transação continua. Ou seja, havendo uma quebra, ela volta ao início. Exatamente. Por quê? Por causa daquele mecanismo que eu passo no primeiro computador, o primeiro computador já resistiu. Imagina que haja uma quebra da internet. Quando a internet voltar, este primeiro vai passar a informação para o segundo, aí continua. Ok. Exatamente. Primeiro, a tecnologia é descentralizada. Descentralizada por quê? Porque não é só uma pessoa que valida. São várias. Conforme nós apresentamos.
O primeiro computador, por exemplo, a máquina do curso vai validar, vai passar para outra, que pode estar fora de alguém que também está conectado à rede, passa também para outra, até que chegar. Ou seja, todos os computadores validam. Então, é totalmente descentralizado, não existe uma autoridade que está no meio, que diz que vou fazer transferência depois de 5 dias, não existe isso. Totalmente descentralizado. Primeiro, segurança aprimorada. Como são totalmente criptografados, elas têm uma segurança muito mais avançada do que nós usamos nos bancos comerciais, né? Que são usados nos bancos convencionais. Totalmente avançada e também transparente, porque todas as transações de criptomoedas podem ser vistas dentro da blockchain. Qualquer pessoa pode visualizar a transferência de quem quiser. Eu tenho como entrar para uma blockchain? Sim, tem como entrar na blockchain. Se colocar www.blockchain.com, vai ver todas as transações de criptomoeda. Se tiver uma conta de alguém de criptomoeda, coloca na blockchain, vai perceber todas as transações estão lá, aparecem por lá. Ok. Registros distribuídos, ou seja, quando envio, conforme estamos a falar sempre dos computadores, né, os registros são totalmente distribuídos. O primeiro computador recebe o registro, passa para o outro. Por isso nós vimos, por isso quando haja uma quebra, né, a transação vai parar. Mas caso a internet volte, a transação continua, porque ela distribui o registro, não só uma pessoa que fica com o registro. Esse registro distribuído é que faz com que haja segurança na rede. Também já falamos do mecanismo de consenso. Eu valido, o curso valida, o outro também valida, o outro também valida, então entramos em um consenso. Caso, não haja consenso na rede, a transação não é validada porque tem alguma coisa errada. Okay. Então, liquidação mais rápida. E também o envio e o recebimento de criptomoedas são mais rápidas do que dos bancos convencionais. São mais rápidas, também são mais baratas. Se quiseres enviar $1 bilhão para Portugal, por exemplo, tu com Bitcoin chegas a pagar uma taxa de $40. E em quanto tempo? Isto em 10 minutos. Agora, se eu tiver que fazer essa transação no mesmo valor no sistema convencional, no sistema financeiro convencional, quanto é que eu vou pagar, por exemplo? As taxas são milhões. Estamos a falar em milhões. Pode deixar 5% desse valor. E é muito. Ok. Vamos continuar do Mildo, porque já falamos do terceiro slide. Este aqui temos uma descrição dos países que mais utilizam blockchain no mundo. Exatamente. Cussi, eu até gostaria de dizer também, nós estamos a presenciar uma transferência de riqueza que nunca mais foi vista desde a Revolução Industrial. São mais de 2 trilhões, né, de dólares de capitalização das criptomoedas. Ou seja, as pessoas estão a sair do mercado financeiro convencional e estão a entrar no mercado das criptomoedas. E esse aqui que responde a uma das tuas perguntas. Será que temos mesmo que falar sobre isso, sobre criptomoedas? Hoje em dia, por exemplo, nós temos pessoas dentro da nossa comunidade que não possuem conta bancária, mas possuem carteiras de criptomoedas. Quantas pessoas? Temos 8 mil. Temos 8 mil membros. 8 mil membros. Exatamente. Nós temos 30 milhões de habitantes. Exatamente. Ainda temos uma taxa de bancarização que é bastante reduzida. Exatamente. Temos vários planos e programas, intenções de massificação de bancarização, exatamente, portanto, de pessoas. E estarmos a discutir neste momento transações com bitcoins ou com criptomoedas. Consideras oportuno? Bem, eu considero oportuno, não só pelas criptomoedas em si. É porque nós estamos a comparar, estamos a querer nos comparar, porque acho que isso também tem a ver com o contexto, nós estamos a querer nos comparar com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Reino Unido, Venezuela, a China, apesar de haver dois países africanos, mas do ponto de vista económico e daquilo que são os contextos, há aqui diferenças que devem ser tidas em consideração. Exatamente. Mas nós temos, antes de nós tocarmos nesse ponto, né, temos que ver a tecnologia por trás da criptomoeda, que estamos aqui a explicar, que é a blockchain. Então, a blockchain pode facilitar, né, as transações dos bancos e pode também aumentar a confiança, né, dos bancos pelas pessoas. Por exemplo, nós temos membros que preferem ter uma carteira de criptomoeda do que ter uma conta bancária. Então, a blockchain pode trazer essa confiança, rapidez, por exemplo, nas transações, mais confiança das pessoas pelos bancos, que pode fazer com que as pessoas adoptem, né? Conseguem criar conta bancária nos bancos, ou seja, tenham mais confiança nos bancos. Mas, no entanto, também
criar uma carteira de criptomoeda é muito mais fácil de criar uma conta bancária. Apesar que exige que demanda, né, ter um smartphone, né, mas é muito mais fácil. Em menos de um minuto é criada. Então, podemos só regressar de novo no primeiro slide, por favor? O slide anterior, no caso. O slide anterior, no caso. Então, nós temos aqui, por exemplo, os Estados Unidos da América, que está com praticamente, isso foi em 2000, desculpa, salvo erro, foi 2019, são transações de 2019, que movimentou durante um ano mais de 1.440 milhões de dólares, ou seja, está em primeiro lugar. Vamos destacar aqui também países africanos, nesse caso como a Nigéria. Acho que os valores da... Exatamente, não temos os valores da Nigéria nem da África do Sul. Nem da África do Sul, mas a Nigéria está por aí aos 98, né, se não me engano, se não estiver em erro, 98 milhões, 258 milhões de dólares, né, que ela transacionou no ano de 2000, durante o ano de 2019. Ou seja, é uma adoção brutal, né, dentro da Nigéria através do universo das criptomoedas. Olha, e o mais interessante dentro da Nigéria é que existe uma correlação entre a desvalorização do Naira, que é a moeda da Nigéria, e a adoção das criptomoedas. O que é que isso quer dizer? Quanto mais o Naira desvaloriza, mais os nigerianos adotam as criptomoedas para tentar reservar, ou seja, manter o seu poder de compra. Este slide nos mostra o que é que aconteceu hoje é dia 24, Exatamente. dia 23, portanto, ontem, em termos de capitalização de transações com criptomoedas. Estamos a ver aqui, por exemplo, no dia 23, nesse caso, em 24 horas, né, transacionou-se cerca de 293 mil milhões de dólares. No mundo. No mundo. Isso já é 2 vezes o nosso PIB. Então, e em capitalização de mercado, estamos a falar de quanto? Estamos a falar de quase, né, nesse caso houve uma retração, que estamos a ver aí no canto, estamos a falar de 2 trilhões de dólares. E segundo o Fórum Econômico Global, até 2027, o mercado de criptoativos representará 10% do PIB mundial. Só para nós vermos isso. Então, temos aqui o top 10 das criptomoedas. Na verdade, todas as criptomoedas têm uma função por trás delas. Temos primeiro o Bitcoin, que hoje vale 50.200 dólares. Ela, por exemplo... Uma Bitcoin. Uma Bitcoin. Uma moeda. Uma moeda. 50.200 dólares. Ela veio primeiro, né, com uma transação peer-to-peer, de pessoa para pessoa, sem intermediário. Eu envio o dinheiro para o curso facilmente. E veio também para servir também como uma unidade, um meio de pagamento. Surgiu como um meio de pagamento. Essa foi a principal, né, função do Bitcoin. E ela trouxe também a tecnologia blockchain. Vou destacar aqui a Ethereum e a XRP. Eu começo a falar sobre a XRP. Ela tem um projeto robusto por trás. Ela veio para substituir o sistema SWIFT. Por quê? Eles dizem que o sistema SWIFT é bastante lento, burocrático e também corrupto, né? Apesar também que tem taxas bastante elevadas para a transação de valores. Então, alguns bancos já começaram a fazer parceria com a XRP. Ou seja, eu, se quiser enviar um valor, por exemplo, para Portugal, eu tenho 1 milhão, tenho 100 mil, por exemplo, de kwanzas, e quero enviar para Portugal, normalmente pode fazer 5 dias ou uma semana. Mas se for para um banco parceiro da XRP, isso faz minutos. Como é que funciona? Eu deposito o valor, o banco, como é parceiro da XRP, compra XRP e envia para o outro banco em Portugal, que também é parceiro da XRP. Ou seja, as transações são sempre feitas do tipo de moeda entre elas. Exatamente. Eu não posso transacionar uma Bitcoin e comprar uma Ethereum. Ou sair de uma Ethereum e comprar uma XRP. Tu podes trocar Bitcoin com Ethereum. Posso? Exatamente. Normalmente podes trocar. Por exemplo, se eu quiser trocar Bitcoin com XRP, neste caso eu recebo quantas XRP? Mais ou menos 50 mil XRP, porque XRP vale só apenas $1. Posso trocar normalmente, não é problema nenhum. Existem corretoras de criptomoedas que fazem isso. Isso sempre em ambiente digital? Isso sempre em ambiente digital, ou seja, existem casas de câmbio específicas para trocas de criptomoedas. Portanto, estamos a falar de mais ou menos 7. Não, estamos a falar de 10, são no top 10. Exatamente, o top 10 de criptomoedas. Isso é um assunto, algo bem interessante, né, que gostaria de dizer. Se em 2013 o custo colocasse 100 dólares em Bitcoin, hoje teria 50.200 dólares. Se investisses
Por exemplo, na Dogecoin, que chamam uma moeda meme, nela, na verdade, foi criada em função de um meme que circulava muito na internet. Se investisse nessa moeda $100 em abril do ano passado, hoje terias $15.000. Então estamos a ver o potencial de crescimento dessas moedas. Por quê? Porque elas têm oferta limitada. E muitas delas são deflacionárias. À medida que o tempo passa, o número de moedas reduzem. Por exemplo, hoje existem apenas 21 milhões de Bitcoin. Estás a dizer que é uma moeda que vai deixar, com o prazo vai deixar de ser emitida? Com prazo vai deixar de ser emitida, porque só existem 18 milhões de moedas em circulação. Quando é que termina esse prazo? Estima-se que até 2140 o último Bitcoin vai entrar na rede. 2040? 2140. Até 2040, é que tu queres dizer? 2140, essa mesma expressão. 2140, o último Bitcoin vai ser emitido na rede. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Exatamente. Como deve ter calculado, muito há por se esclarecer à volta desse assunto. Naturalmente que quem promove e quem está neste movimento tem a tendência de passar o lado cor-de-rosa, mas há também riscos, e é o que nós vamos falar na segunda parte deste Direto ao Ponto, em que estamos a falar do dinheiro digital, ou se quisermos, das criptomoedas. É um intervalo curto para voltarmos mais daqui a pouco.
Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do Direto ao Ponto. Hoje estamos a falar de criptomoedas ou dinheiro digital. É meu convidado Ndungini Castelo, é economista. Nós terminamos a primeira parte falando do quadro geral do que é este universo de transações com criptomoedas. A ideia que se tem é que é um segmento, uma atividade que, apesar das declarações das revoluções e das vantagens, não existem riscos, não existem ameaças, portanto, é para fazer. O que é certo é que não é um mercado, uma atividade regulada, pelo menos a nível mundial. Há aqui várias correntes que se dividem, que se discutem muito esse tema. Qual é a nossa posição em relação a essa matéria? A posição de Angola, a posição das entidades reguladoras da atividade financeira? Atualmente nós não temos praticamente um contexto legal, né? Não temos uma legislação específica que regula as criptomoedas, né? Em Angola. Praticamente temos um contexto legal, não temos uma legislação específica, por assim dizer. Mas já se faz, já se transaciona com criptomoedas aqui? Já se transaciona criptomoedas em Angola, né? E a maior parte do volume de transação de criptomoedas em Angola é feito dentro da nossa comunidade Bitcoin Angola. Mas apesar disso, nós não temos números, ao contrário do que temos, por exemplo, com os demais países africanos. Exatamente. Nós não temos números porque praticamente é feita peer-to-peer, ou seja, de forma informal, então é difícil mensurar. Mas brevemente, já vamos nos slides a seguir, vamos falar sobre como nós vamos resolver esse problema e como futuramente serão transacionadas as criptomoedas aqui em Angola. Mas será para nós verificarmos o volume de transação mensal atualmente de criptomoedas nos países africanos, com a Nigéria a liderar com os 36 milhões de dólares, né, de transações mensais. E, por último, nesse caso temos Estamos a falar de dados deste ano. Sim, estamos a falar de dados deste ano. Estamos a falar de dados deste ano em média, porque se nós verificamos, né, o dado de transação total, porque na verdade esse dado são transações peer-to-peer, de pessoa para pessoa. Não estamos a contar as transações que são feitas dentro das casas de câmbio de criptomoeda, que ultrapassam os 100 milhões no mensal. Exatamente. Certo. Isso é só de pessoa para pessoa. Então, são esses valores, então é um valor muito alto e nós estamos a ver que está a haver uma inclusão, né, muito grande dos países africanos no mercado de criptomoedas. Não podemos passar o... Exatamente, porque nós, apesar de termos essa realidade, ainda não temos dados. Ainda não temos dados. Então, contexto legal, por eles serem ativos totalmente descentralizados, não tem uma entidade, um banco central que emite, né? Porque elas também não precisam da direção de um banco central para emitir essas mesmas moedas, porque tudo funciona no mecanismo de consenso. Se eu quiser que aceite essa esferográfica que está na mão do CUSI como uma moeda, se eu quiser pagar por ela, eu pago sem problemas nenhum. Então isso não precisa necessariamente de uma regulamentação. Mas os reguladores têm um papel importante na evolução e na adoção das criptomoedas pelas massas. E tem mais um ponto essencial que os reguladores fazem parte, que vamos citar nos slides a seguir. Mas então, em Angola não temos uma lei específica até agora sobre o uso das criptomoedas e também, neste caso, não está proibido também o uso das criptomoedas. Por isso nós cá utilizamos. Mas existem países que têm regulamentação, como os Estados Unidos da América, Alemanha, Suíça e Japão. E muitos desses países a regulamentação incide mais sobre taxas, ou seja, ou impostos decorrentes do lucro na aplicação, né, no mercado de criptoativos. Ou seja, se tu tu investes no mercado de criptoativos, tem que ter a tua conta, o que você vai fazer com a tua conta bancária. Se investires no Bitcoin e tiveres um lucro, tens que pagar impostos sobre esses lucros. Alguns países simplesmente leis sobre impostos, não proibição. Outros países exigem que uma criptomoeda, para ser negociada dentro daquele país, deve ser auditada para certificar se ela mesmo é legítima ou não. Quais são os riscos? Nós temos aqui Quem é que protege, como é que se protegem as pessoas que eventualmente sejam burladas ou tenham problemas por transacionar com criptomoedas? Exatamente. Você acabaste de fazer uma pergunta bem interessante. No mercado da criptomoeda nós temos tido alguns problemas, né? Eu vou começar por esta via, que acabou de citar, são as pirâmides financeiras.
com o surgimento da criptomoeda também houve uma inovação, né, nas pirâmides financeiras. O que acontece? Empresas fazem, ou pessoas ou indivíduos, criam uma criptomoeda, que é muito fácil criar uma, pode levar uns 2 minutos, né? Criar uma criptomoeda dentro de uma blockchain existente, 2 minutos, muito fácil, e vendem ela como uma criptomoeda, e as pessoas menos atentas, né? Os iniciantes principalmente, entram nessas pirâmides e de um dia para o outro a criptomoeda cai para zero, os fundadores desaparecem com todos os valores. Aqui é onde entra os reguladores. Noutros países, por exemplo, como os Estados Unidos da América, não aceitam transacionar uma criptomoeda que não foi feita uma auditoria, né? Tem uma empresa... Auditoria a quê? Exatamente, a auditoria da própria empresa que está a emitir a própria moeda e também a auditoria do próprio sistema que transaciona a criptomoeda. Sem isto, essa criptomoeda não entra na corretora ou na casa de câmbio de criptomoedas, também não é transacionada dentro desse país. Ou seja, carecem de um licenciamento. Exatamente. Carecem de um licenciamento, ela tem que provar que essa criptomoeda não é uma pirâmide, que essa criptomoeda não foi feita num sistema para burlar as pessoas, e o próprio sistema que transaciona essa criptomoeda é seguro e só assim vai conseguir negociar dentro desse país. Caso não, não pode negociar dentro dela. Então isso já elimina as pirâmides financeiras. Pirâmide financeira e também o branqueamento, né, de capitais. Porque muitas das vezes elas são usadas também para isso. Ou seja, cria uma criptomoeda, as pessoas vão injetar dinheiro nesta mesma moeda, eles também que pretendem lavar o dinheiro vindo de atividades ilícitas também colocam e depois desaparecem. Então, que se sabe que os valores que eles conseguiram surgiu ou teve origem numa criptomoeda, mas foi em atividades ilícitas. Mas tem uma coisa bem interessante, né, que eu gostaria de citar aqui no combate à inflação, corrupção, também branqueamento de capitais. Estamos a ver aí, tem um risco de branqueamento de capitais, também tem aqui um benefício de branqueamento de capitais. Tem algo muito interessante na tecnologia blockchain, que é o rastreamento de contas. Ou seja, se o CEO, o Castelo aqui, vai, por exemplo, rouba a criptomoeda, lava, compra Bitcoin com dinheiros ilícitos, esses bitcoins estarão, basta a rede perceber que estes bitcoins foram comprados com dinheiro ilícito, todos os bitcoins praticamente ficam envenenados. Ou seja, nenhuma corretora vai aceitar esse bitcoin sujo. Nenhuma vai aceitar. Aquilo é totalmente automático. Quando enviares a transação, não aceita. Ou a transação retorna, ou os fundos serão bloqueados. Então, isso é totalmente também automático. Existe até um caso de alguém que hackeou uma corretora, que chama-se Bitfinex, roubou bilhões em criptomoedas. Até hoje ele não consegue vender essas criptomoedas. E quem comprar dele também não vai conseguir vender. E sempre que ele faz a transação dessas criptomoedas, surge um alerta e todo o pessoal vê, ela tirou da carteira X, colocou na carteira X, mas não consegue vender. Exatamente. É uma coisa incrível. Mas há mais benefícios e há também mais riscos. E há também risco. Tem também, por exemplo, as perdas das seed word, palavra-chave. Visto que quando tens a sua própria criptomoeda, tu és o dono e responsável por elas. Se perderes as tuas chaves, automaticamente perdeste os teus bitcoins ou perdeste as tuas criptomoedas. E hoje em dia existem mais de 1,8 milhões de bitcoins perdidos. São bilhões de dólares que foram perdidos por pessoas que esqueceram as suas chaves privadas. E hoje em dia, o que resta é só lamentar. Perderam dinheiro. Exatamente. E como comprar criptomoedas em Angola? Temos a nossa comunidade de Bitcoin Angola, que é P2P. Podes entrar na nossa comunidade de Bitcoin Angola, no nosso... P2P. P2P, pessoa para quem pessoa. Está lá em casa quer entender o que é exatamente. isto. Então, para quem está lá em casa, P2P é pessoa para pessoa. Ou seja, tu falas com alguém, entras na comunidade, fala com alguém que quer vender e tu compras diretamente para ele, sem nenhum intermediário. Só você e a pessoa que possui a criptomoeda. E, futuramente, teremos a nossa própria corretora de criptomoeda, né, que já estamos a tratar, conforme nós dizemos, não podemos chegar e abrir automaticamente, temos que conversar com as autoridades competentes para nós lançarmos, né, a nossa Yetubit Exchange, que vai ser a corretora oficial. E Angola está em construção e será lançada em agosto de 2021. Também pode ser comprada na Binance, a maior corretora de criptomoedas a nível mundial, com bilhões de transações por dia.
de criptomoedas. Temos também a Local Bitcoins, que também é uma plataforma P2P, ou seja, de pessoa para pessoa. Tu entras para lá, procuras alguém que está disposto a vender e compras também dele. E também a Pexful também é P2P. O Dongini fala de corretora de casa de câmbio para transacionar criptomoedas. Exatamente. Eu, Cussi, como é que eu compro? Exatamente. Cussi, podes comprar dentro de uma corretora. Primeiro tens que ter a tua carteira, se tens uma carteira Bitcoin criada, podes abrir no seu smartphone, entrar na App Store, baixar um aplicativo, pode ser, só colocar carteira de criptomoedas, aparecerão inúmeras, né, para não fazer publicidade de uma ou outra, vais abrir e crias a tua conta. Por exemplo, se quiseres comprar na Binance, podes ir na App Store, escrever Binance, vais baixar o aplicativo. Ou seja, isso são aplicativos, essas corretoras são aplicativos, elas estão disponíveis? Estão disponíveis, sim, elas fornecem um aplicativo, este aqui é um site, este também é um website. São aplicativos, estão disponíveis, vais criar a tua conta, tens um cartão Visa, por exemplo, na Binance, podes comprar com o teu cartão de crédito, né, ou de débito Visa normalmente. Significa que eu não consigo comprar em kwanzas? Qual é a moeda com que eu compro? Atualmente, conforme nós estávamos a dizer, não é possível, né, comprarmos criptomoedas em Kwanza, nem em nenhuma dessas corretoras. Aqui, se encontrares uma outra pessoa dentro da plataforma, tipo um angolano que está a vender, aí sim podes pagar o Kwanza, nesta e nesta. Mas nesta Binance é uma corretora centralizada. Nesse caso, não aceita depósitos em Kwanza. E este é um grande problema que tem de ser um impasse na compra de criptomoedas em Angola. E nós trouxemos uma solução. Além disso, né, já se fala muito de criptomoedas a nível do mundo, né, mas dentro do nosso contexto angolano também já temos uma criptomoeda em distribuição, que é a nossa Yetu Coin, que é a primeira criptomoeda angolana. Na verdade, o que é a Yetu Coin? A Yetu Coin é um token de governança. O que é um token? Um token é uma criptomoeda que foi criada dentro de uma blockchain ou dentro de um registro já existente. Então, ela será uma criptomoeda de governança da nossa corretora, ou seja, da nossa casa de câmbio pan-africana chamada Yetu Swap. A Yetu Coin servirá para pagar taxas, ou será para pagar taxas dentro da própria rede, e também servirá para fazer transações. Quando tu dizes que é uma corretora pan-africana, está onde? Qual é a origem? Exatamente. A origem totalmente angolana. Chamamos de pan-africana porque qualquer africano, em qualquer parte do mundo, pode utilizar a nossa corretora. Já existe? A corretora já existe, está em construção. Na verdade, ela está em construção. E já estamos na fase final. Né? Na verdade, estamos apenas em negociação, estamos a tratar as documentações para a licença, né? Para ela passar a funcionar. Porque não podemos colocar a corretora, né? Sem tivermos primeiro a licença do BNA para funcionar. E neste caso, neste momento, a Yetu Coin já existe, né? E já está já passou da pré-venda, que nós chamamos de pré-ICO, quer dizer, oferta inicial de moeda, e arrecadou $130 mil a nível mundial. Neste caso, em termos de comunidade, nós temos 80 mil pessoas, né, nesse caso, de outros países, e em Angola temos apenas 800, né, que aderiram a Yetu Coin, mas fora temos 80 mil, estamos a ver a diferença. Mas, neste exato momento, nós estamos no estágio 1 do ICO, ou seja, já passamos na pré-venda, que arrecadamos 130 mil, nós estamos agora no estágio 1. E nesse estágio 1, qualquer pessoa, independentemente da idade, país, pode adquirir, né, a nossa moeda, né, que está na sua fase inicial. Pode contactar na nossa página, que é a Bitcoin Angola, ou pode ir também na página da Yetu Swap ou Yetu Bit. E porque estamos mesmo já a terminar, Dongini, eu tenho que voltar a insistir com esta pergunta. Nós estamos a falar de um sistema que as pessoas, para aderirem, para nós vermos crescer muito mais estes números, as pessoas precisam primeiro de ter rendimentos, precisam de ter um smartphone. Exatamente. Que não custa menos de 50 mil kwanzas. Precisamos de ter dinheiro para comprar saldo de dados, para estar disponível e poder transacionar criptomoedas. Eu insisto na pergunta porque fica-se com um pouco com a sensação de que
está-se aqui a seguir uma onda, uma moda, então vamos seguir a onda. É prioritário nós termos isso? Quais são as vantagens para nós, do ponto de vista objetivo? Quais são as vantagens que nós teríamos em aderir, em maximizar as transações com criptomoedas? Cussi, eu vou tocar no mesmo ponto. O nosso grande desafio é que na aderência da criptomoeda está principalmente na inclusão também digital, porque, conforme eu disse, é muito difícil as pessoas terem um smartphone, para aderirem, baixarem smartphone é bastante caro e muito mais. Mas nós não podemos olhar só, é tão novo, nós falamos desse conceito, não podemos olhar desse ponto. Vamos analisar, se não podemos aderir à criptomoeda porque não temos condições para tal, então o nosso governo pode olhar para a tecnologia. Pode olhar para a tecnologia, que é a blockchain. O nosso governo pode se beneficiar muito, porque com a blockchain o governo pode criar um sistema integrado que interliga as finanças públicas, os bancos comerciais e a própria identidade da pessoa. De modo que dentro dessa tecnologia, qualquer pessoa, por exemplo, que consiga movimentar um valor acima do que ele ganha, pode dar um alerta, por exemplo. Então, nós podemos usar essa tecnologia para o nosso benefício. E não digo que é muito cedo, não digo que é muito cedo para falar disso, não. Este é o tempo que nós devemos adoptar a tecnologia blockchain e, quem sabe, também nós lançarmos no nosso Kwanza digital. Por que eu falo do Kwanza digital? O primeiro ponto... Já mesmo para terminar. Exato, já mesmo para terminar, sim. Por que nós falamos do Kwanza digital? Porque o Kwanza digital pode resolver um dos nossos grandes problemas, que é a inflação. Porque se nós tivermos o Kwanza digital a ser transacionado dentro de uma corretora de criptomoeda, isso já será muito bom, será muito facilitador, né, para remessas de dinheiro no exterior, também para recebimento de dinheiro. Eu gosto de ver o teu otimismo, mas prefiro ainda mais os resultados concretos. Dungini Castelo, eu vou agradecer a tua presença nesta edição do Direto ao Ponto, assim também que esteve aí do outro lado, mas antes de terminar, deixe-me dizer-lhe que muito desta onda ganhou força e este ano, no início deste ano, porque Elon Musk, um dos multimilionários mais recentes, adquiriu entre fevereiro e março cerca de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoins. Ora, isso fez não só disparar o valor desta criptomoeda, que é desde logo uma das mais famosas, se não mesmo a mais famosa e a mais valiosa, como também trouxe consigo uma onda de pessoas aos mais diversos níveis que começaram a olhar para as criptomoedas de maneira diferente. Portanto, o tema está lançado, vamos aguardar para ver os desenvolvimentos nos próximos tempos e como também as nossas autoridades vão lidar com este assunto. Por hoje é tudo, obrigado uma vez mais por ter estado connosco, nós voltamos na próxima semana com mais um tema. Até lá!